Irmãos, Deus não é um objeto, Deus não é nosso servo, Deus não é aquele que está aqui para obedecer às nossas ordens, e a humanidade está distorcendo tudo, até o poder de Deus, o senhorio do Senhor, num atrevimento fora do normal, afrontando a santidade, afrontando o poder desse nosso Deus, e esquecem que vive o tempo inteiro provocando Deus com seus pecados, zombando de Deus e do seu povo, porque aqueles que zombam de um homem, uma mulher de Deus, está zombando de Deus, é como cuspir na sua cara. Ele diz o texto, quando estava falando do homem de Deus, ele diz, como que você está afrontando, é como se você estivesse cuspindo no meu rosto. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, podemos ver com clareza isso, em alguns exemplos da palavra de Deus, e um dos mais notórios que nós encontramos, é a experiência de Noé. A experiência de Noé mostra muito bem como estava aquela geração, que é o retrato da nossa geração. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 2, está escrito que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Tudo começou quando mudou a direção dos seus olhos, olhava para Deus, ouvia Deus, seguia os comandos de Deus, obedecia os princípios de Deus, mas de repente, eu encontrei umas mulheres muito bonitas, e aquelas mulheres, filhas dos homens, começou a atrair a minha atenção, então já não preciso olhar para Deus, porque tem mulheres belas aqui ao meu lado, e foi exatamente o que aconteceu, e cada um, diz a palavra de Deus, tomou para si, entre todas as que mais lhe agradaram. Em outras palavras, João retrata isso na sua primeira carta, capítulo 2, verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Quando começam os nossos olhos a serem cobiçados, consumidos pelo que está ao nosso redor, irmãos, quando nós realmente desviamos do foco e da presença de Deus, aí nós começamos a ver a nossa queda. E foi o que aconteceu naquela geração. Eles tiraram os olhos de Deus, dos comandos de Deus, da orientação de Deus, para olhar para aquilo que era passageiro, que era vil até. Não, mas uma mulher não é vil, depende como você olha uma mulher. Você a olha com respeito, você a olha desejando, comendo com os olhos. Você a respeita como uma mulher, mesmo que não seja de Deus, mas é uma pessoa. Ou você a deseja constantemente. A Bíblia diz que a forma como mudou o seu olhar, isso também mudou o coração de Deus. A Bíblia diz que isso foi mal aos olhos de Deus. E ser mal aos olhos de Deus, irmãos, é enxergar que a partir dali se multiplicou a maldade entre os homens. A partir dali as coisas ao seu redor, ao redor da terra, ficou terrível. E Deus precisava tomar uma decisão. Qual foi a decisão que Deus tomou? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha isso, irmãos. A nossa maldade faz Deus mudar de ideia em relação àquilo que Ele quer fazer conosco. Começamos muito bem, mas quando nós começamos a mudar o nosso olhar de Deus para o homem, quando começamos a praticar as obras da carne, que não mais ter prazer em Deus, mas o prazer carnal, força Deus a tomar uma decisão.